Bem-vindo a mais um podcast da P&L Mastery Series. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que tem tudo para revolucionar a sua forma de se conectar com as pessoas. Aí sim, é? É o Networking com P&L. Como elevar suas conexões pessoais e profissionais. Esse mesmo. E sabe o que é mais legal? O quê? Ele faz parte da P&L Mastery Series. Olha só. A biblioteca de P&L mais completa aqui do Brasil. Isso aí. E olha, te garanto que esse livro tem tudo para te levar para outro nível quando o assunto é networking. Verdade? É tipo assim, imagina você super confiante, construindo conexões autênticas em qualquer situação, sabe? Sei. Sem aquele medo de se aproximar, ou aquela sensação de estar pisando em ovos, sabe? Assim, claro. É exatamente isso que este livro te ensina a fazer. Exatamente. Porque hoje em dia, networking não se resume só a trocar cartões de visita, né? Não. É sobre construir relacionamentos genuínos, Eu sou. que podem abrir portas tanto na vida profissional quanto na pessoal. Com certeza. E o que eu acho mais interessante nesse livro é que ele vai além dos conselhos tradicionais, sabe? Sim, sim. Ele te mostra como usar a PNL Aham. para criar uma conexão real com as pessoas. É tipo um código secreto pra gente decifrar a comunicação humana, né? É isso aí. É como se a gente tivesse um manual para entender Sim. como as pessoas funcionam. Uhum. E usar isso a nosso favor na hora de construir relacionamentos. Exatamente. E uma das técnicas mais legais que o livro ensina é o espelhamento. Espelhamento. E você já reparou como às vezes a gente inconscientemente imita a postura ou tom de voz de alguém com quem a gente se sente à vontade? Ah, sei sim. Tipo quando a gente está conversando com um amigo, Isso. sem perceber a gente começa a falar do mesmo jeito. Exatamente. Ou a cruzar os braços igual a ele. É isso aí. E o livro te ensina a usar essa técnica de forma estratégica para criar rapport instantâneo com qualquer pessoa. Nossa, que interessante. Mas me explica melhor como isso funciona na prática. Imagina que você está em um evento e quer se conectar com alguém importante. Certo. Se você sutilmente espelhar a postura dessa pessoa, o tom de voz dela, até algumas das palavras que ela usa, você cria uma sensação de familiaridade, de sintonia. É como se estivesse falando a língua dela. Entendi. É como se a gente estivesse mandando um sinal inconsciente de que estamos na mesma página. Exatamente. Mas, me diz, o livro só fala sobre essa técnica de espelhamento. De jeito nenhum. Que bom. Ele te guia por um passo a passo para você dominar a arte da comunicação. Olha só. Desde a linguagem corporal até a escolha das palavras certas para cada situação. Uau. Você vai aprender, por exemplo, a usar sua postura para transmitir confiança. Aham. A fazer perguntas que realmente engajam as pessoas. Legal. E a contar histórias que cativam a atenção. Nossa. É um guia completo para você se tornar um mestre da comunicação. Falando em linguagem corporal, Sim. eu sempre me perguntei como usar isso a meu favor, sabe? Sei. Tipo que postura adotar como usar o contato visual. O livro desvenda esses mistérios. Com certeza. Ele te ensina a usar o seu corpo como uma ferramenta poderosa de comunicação. Legal. Você vai aprender a identificar os sinais que as pessoas transmitem através da postura, dos gestos do olhar. E a usar isso para criar conexões mais fortes. Interessante. E tem mais alguma técnica que você acha que vale a pena destacar? Olha, tem uma que eu adoro, que é a calibragem. Calibragem é... Basicamente é a arte de prestar atenção às reações da outra pessoa e ajustar a sua comunicação de acordo. Entendi. É como se você estivesse sintonizando sua abordagem para criar uma conexão mais profunda. Se a pessoa parece estar desanimada, eu posso tentar animá-la. Isso. Se ela estiver agitada, eu posso acompanhá-la. Exatamente. Nossa, que legal. A calibragem te permite dançar no ritmo da outra pessoa, criando uma sintonia natural. É como se a gente estivesse falando a mesma língua, né? Isso. Mas é claro, tudo isso de forma sutil e autêntica. Sim. Sem parecer forçado. É importante ser genuíno. E falando em autenticidade, me diz uma coisa. O quê? O livro também aborda como lidar com os desafios do networking. Sim. Tipo, a insegurança ou o medo de rejeição. Claro. Porque isso é algo que todo mundo enfrenta, né? Com certeza. E pode ser um grande obstáculo na hora de construir relacionamentos. Mas o livro ensina a gente a superar esses medos. Sim. Ele te ensina a usar técnicas para transformar esses sentimentos em oportunidades de crescimento. Isso é legal. Por exemplo, você vai aprender a ressignificar a rejeição. Ressignificar. É?
vendo-a como um feedback valioso e não como um fracasso pessoal. Nossa, e isso é muito importante. Acho que todo mundo já passou por aquele momento de insegurança antes de se aproximar de alguém, né? Sim, com certeza. Saber lidar com isso pode fazer toda a diferença. Sem dúvida. E o livro te dá as ferramentas para você se sentir mais confiante e preparado para qualquer situação. Olha, já estou imaginando as portas que esse livro pode abrir para quem quer construir uma rede de contatos poderosa. É verdade. Mas, e para quem já se sente confortável com networking? Uhum. Será que ainda assim o livro pode ser útil? Sem dúvida. Mesmo para quem já tem experiência, o livro oferece insights valiosos para aprimorar as habilidades de comunicação, fortalecer conexões existentes Legal. e construir novas relações mais significativas. É como se fosse um curso de especialização, né? Isso. É como um guia para te levar do nível bom para o nível excelente. E você sabe, o que me atrai muito nesse livro é a linguagem simples e direta. Sim, concordo. Ele parece direto ao ponto, sem enrolação. Com exemplos práticos que a gente pode aplicar no dia a dia. É exatamente. É como ter um coach particular te guiando passo a passo para se tornar um mestre na arte do networking. É isso aí. Aliás, você falando em coach me lembrou de uma coisa. É o quê? O livro também fala sobre como usar essas técnicas para ajudar outras pessoas. Sim. Tipo, se eu quiser ser o mentor ou coach, posso usar o que aprendi no livro para isso. Claro. O livro aborda a importância da empatia genuína e da escuta ativa para construir relacionamentos mais fortes. Ele te ensina a se conectar com as pessoas de forma mais profunda, a entender suas necessidades e a oferecer apoio de forma mais eficaz. Nossa, que legal! Então esse livro é como um manual para construir conexões autênticas e duradouras tanto na vida profissional quanto na pessoal. Isso mesmo. Me diz, ele está disponível em português. Sim. Ele faz parte da PNL Mastery Series, a biblioteca mais completa de PNL aqui no Brasil. Olha que legal. Você pode encontrar Networking com PNL na Amazon. O link está aqui na descrição do episódio. Perfeito. Então aproveita para garantir o seu exemplar e começar a construir uma rede de contatos que realmente faça a diferença na sua vida. Boa. E não deixe de compartilhar suas impressões com a gente. Isso é. A gente adora saber sua opinião e trocar ideias com a nossa comunidade. Com certeza. Então já sabe, corre lá na Amazon, adquira seu exemplar de Networking PNL e prepare-se para elevar suas conexões a um novo patamar. É isso aí. E voltamos com o nosso deep dive no livro Networking com PNL. No bloco anterior, a gente viu como criar conexões autênticas e duradouras pode abrir portas incríveis, né? Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Verdade. E agora a gente vai mergulhar num dos capítulos mais fascinantes. Uau. A arte de construir rapport instantâneo. Opa! Esse capítulo é realmente especial. É. Ele te mostra como usar técnicas simples, mas poderosas para criar uma sintonia imediata com qualquer pessoa. É como se ele fosse um imã. Um imã. Que atrai as pessoas para perto de você. Nossa. Imagina só chegar num evento, conhecer pessoas novas e já criar aquele clima de somos amigos de longa data. Que legal. Parece mágica. É? Mas a melhor parte é que não é mágica, é técnica. Sério. O livro te guia passo a passo mostrando como usar a linguagem corporal, o tom de voz, até a escolha das palavras certas para criar essa conexão instantânea. Incrível. Me explica melhor como a gente pode usar a linguagem corporal para construir rapport. Lembro da técnica do espelhamento que a gente comentou no bloco anterior. Sim, Ela é fundamental. Mesmo. Quando você sutilmente imita a postura, os gestos, até o ritmo da respiração da outra pessoa, você cria uma sensação de familiaridade e de sintonia. Interessante. É como se você estivesse dizendo, ei, somos parecidos, estamos no mesmo ritmo. Entendi. É como se a gente estivesse inconscientemente dizendo, estou te entendendo, estou com você. Exatamente. Mas me diz isso, funciona com qualquer pessoa. Sim. É claro que cada pessoa tem o seu jeito de ser a sua linguagem corporal particular, mas o princípio básico do espelhamento é universal. Entendi. O importante é fazer isso de forma sutil, natural, sem parecer que você está imitando a pessoa. Certo. E além do espelhamento, tem mais alguma dica para usar a linguagem corporal a nosso favor? Com certeza. Legal. O livro também fala sobre a importância do contato visual. Assim, o contato visual. Manter Muito. contato visual natural, sem encarar a pessoa, demonstra interesse, respeito e confiança. Faz sentido. E o sorriso? O sorriso. Um bom sorriso abre portas, né? Sem dúvida. Mas é importante que seja um sorriso genuíno, que transmita alegria e receptividade. Verdade. Um sorriso forçado pode ter o efeito contrário, criando um clima de artificialidade. É verdade. Tem mais alguma dica de ouro para a gente usar a linguagem corporal para construir rapport? Claro. Prestar atenção à postura. A postura. Uma postura ereta, mas relaxada, transmite confiança e segurança.
Já uma postura curvada, com os ombros caídos, pode passar a impressão de insegurança ou desânimo. Interessante. E os gestos? Os gestos. A gente precisa se preocupar com eles também. Sim, os gestos podem reforçar a sua mensagem ou contradizê-la. Por exemplo, se você está falando sobre algo positivo, mas seus gestos demonstram nervosismo ou insegurança, a mensagem pode não ser bem recebida. Entendi. O ideal é que seus gestos sejam naturais, expressivos e estejam em sintonia com a sua fala. Nossa, quanta coisa importante. Já estou anotando tudo aqui. Que bom. Mas me diz, também fala sobre como usar o tom de voz para construir rapport. Com certeza. O tom de voz é uma ferramenta poderosa de comunicação. É verdade. Ele pode transmitir entusiasmo, empatia, confiança ou o contrário. O livro te ensina a modular o seu tom de voz de acordo com a situação. Legal. Criando uma conexão mais profunda com a outra pessoa. E como a gente pode fazer isso na prática? Primeiro, é importante prestar atenção ao tom de voz da outra pessoa. Certo. Se ela fala de forma calma e pausada, você pode acompanhá-la. Se ela fala de forma mais animada e rápida, você pode ajustar ao seu ritmo. Entendi. É como se a gente estivesse dançando no mesmo ritmo, né? Isso. Mas me diz, e a escolha das palavras? A escolha das palavras. Como a gente pode usar as palavras certas para construir rapport? O livro dedica um capítulo inteiro a esse tema. Caramba. Ele te ensina a usar a linguagem de forma estratégica, escolhendo palavras que criam um clima de positividade, respeito e conexão. Que legal. Você pode nos dar alguns exemplos? Claro. Em vez de dizer, eu acho que você está errado, você pode dizer, eu entendo o seu ponto de vista, mas tenho uma perspectiva diferente. Em vez de dizer isso é impossível, você pode dizer, vamos explorar outras possibilidades. Interessante. A ideia é usar palavras que abram um diálogo. Que criem um clima de colaboração em vez de confronto. Nossa, que diferença. Simplesmente mudar as palavras que a gente usa pode transformar completamente a forma como nos comunicamos. Exatamente. E o livro te dá um arsenal de dicas e exemplos práticos para você dominar essa arte da comunicação. Olha, eu estou cada vez mais encantada com esse livro. Que bom. Ele realmente parece ter o poder de transformar a forma como nos conectamos com as pessoas. É verdade. Mas me diz uma coisa, essa técnica de construir rapport instantâneo funciona só em eventos e situações profissionais. Ou a gente pode usar isso no dia a dia. Oh. Essa é a melhor parte. Você pode usar essas técnicas em qualquer situação com qualquer pessoa. Sério. Seja na fila do supermercado, no elevador, na reunião de trabalho, na conversa com os amigos, com a família. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Então, é como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua. Uma nova língua. A língua da conexão humana. Exatamente. E essa língua abre portas para oportunidades incríveis, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Que legal. E voltamos para a última parte do nosso deep dive no livro Networking com PNL. A gente viu como construir rapport instantâneo pode abrir um leque de oportunidades incríveis, né? É verdade. Mas o livro também fala sobre como lidar com as dificuldades que a gente encontra no networking. Sim, com certeza. Tipo aquela insegurança na hora de se aproximar de alguém ou o medo da rejeição. Porque isso é algo que todo mundo enfrenta, né? Sim, todo mundo mesmo. E pode ser um grande obstáculo na hora de construir relacionamentos. Verdade. O livro ajuda a gente a superar esses medos. Sim, ele te dá um verdadeiro arsenal para lidar com esses desafios. Que legal. E o mais legal é que ele usa a própria PNL para te ajudar a superar essas barreiras. Sério. E como isso funciona na prática? Uma das ferramentas mais poderosas é a ressignificação. Ressignificação. Sabe quando a gente tem uma experiência negativa e fica remoendo aquilo, criando um ciclo vicioso de pensamentos negativos? Sei. A ressignificação te ajuda a enxergar a experiência de outra forma, a encontrar o aprendizado por trás do desafio. Me dá um exemplo. Digamos que você se aproximou de alguém em um evento, tentou iniciar uma conversa, mas a pessoa não se mostrou muito receptiva. Tá. Em vez de se culpar de pensar, eu sou um fracasso, você pode usar a ressignificação para transformar essa experiência em aprendizado. Entendi. Você pode se perguntar, o que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso ajustar a minha abordagem na próxima vez? Nossa, muda tudo. É como se a gente tirasse o peso da rejeição e transformasse a experiência em algo positivo. Exatamente. Mas e o medo de se mentais das pessoas? Como o livro ajuda a gente a lidar com isso? O livro te ensina a usar técnicas de visualização. Visualização. É para criar imagens mentais positivas que te ajudam a se sentir mais confiante e preparado para qualquer situação. Você pode, por exemplo, se imaginar conversando com a pessoa de forma tranquila, fluida, criando uma conexão genuína. Ao praticar essa visualização, você treina seu cérebro para agir com mais segurança e naturalidade. Que legal.
É como se a gente fizesse um ensaio mental para se preparar para o momento real, né? Isso. Mas me diz, além dessas técnicas, o livro também fala sobre como usar a PNL para fortalecer as conexões que a gente já tem. Sim, o livro te mostra como usar a PNL para aprofundar seus relacionamentos, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Olha que legal. Você vai aprender a se comunicar de forma mais eficaz, a entender as necessidades das pessoas, a oferecer apoio de forma mais genuína, a construir laços de confiança mais fortes. E como a gente pode fazer isso na prática? O livro te ensina a usar a PNL para se conectar com as pessoas em um nível mais profundo, a entender seus mapas mentais, suas crenças, seus valores. Isso te permite se comunicar de forma mais assertiva, criando uma sintonia que vai além das palavras. Nossa, que incrível. Como se a gente tivesse a chave para desvendar os segredos da comunicação humana. Isso aí. E o mais legal é que você pode usar essa chave para abrir portas incríveis, tanto na sua vida profissional quanto na pessoal. Verdade. Imagina só construir relacionamentos mais fortes, mais autênticos, mais duradouros, que te impulsionam para o sucesso em todas as áreas da sua vida. É isso que a gente quer. Olha, depois de conhecer os segredos desse livro, eu tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos para colocar tudo em prática. Eu também acho. Lembrando que Networking com PNL está disponível na Amazon. O link está aqui na descrição do episódio. Isso aí. E não se esqueça, ele faz parte da PNL Mastery Series, a biblioteca de PNL mais completa do Brasil, com livros que podem transformar sua vida em diversas áreas. Com certeza. E para quem quer continuar aprendendo, crescendo e se conectando com a gente, deixem seus comentários. A gente adora saber sua opinião, suas sugestões de temas, suas experiências com a PNL. É muito importante pra gente. Sua participação é muito importante para nós. A gente espera que esse mergulho no livro Networking com PNL tenha te inspirado a construir conexões mais fortes, mais autênticas e mais significativas. É isso aí. Lembre-se, o poder da PNL está ao seu alcance. Use-o com sabedoria e colhe os frutos de uma vida mais rica em relacionamentos e oportunidades. A gente te espera no próximo episódio do Deep Dive. Até lá.